de debates. Comunicações parlamentares. O senhor fala pelas comunicações parlamentares. Tempo total de 13 minutos ou quanto Vossa Excelência precisar. Senhor presidente, eu queria hoje congratular com a luta que eu desenvolvi há muitos anos nesta casa para a criação da Universidade Federal do Delta do Paraíba, localizada na querida cidade de Parnaíba, no meu estado. Essa luta começou com a presença do ministro Fernando Haddad, quando ele foi inaugurar lá novos cursos do Instituto Tecnológico de Parnaíba e também no próprio campo da Universidade Federal da Paraíba. E lá, na sua presença, fiz um apelo para que ele fosse criado o curso, fosse criado a universidade. Deu uma conversa com ele informal, ele disse, não, tem que começar devagar, deputado. Lute primeiro pela criação da Faculdade de Medicina. A da solidariedade, e da solidariedade, então, fiz um apelo à Sua Excelência que fosse criada o curso de Medicina da Universidade Federal no campus universitário Reis Veloso de Parnaíba, Piauí. Depois, Alexandre Padilha, ministro da Saúde, recebeu junto comigo, na época, o cidadão parnaibano. Eu aproveitei o ensejo para que ele, como ministro da Saúde, reforçasse junto ao ministro Haddad, reitor da Educação, a criação da Faculdade de Medicina, tendo a importância dela para o setor de saúde da vasta região do norte do estado, do meu norte, que vão ao Piauí, Maranhão e Ceará. Tivemos êxito nessa luta. A faculdade foi criada e, nesse interregno todo, sempre falava da futura universidade do Delta. Foi uma luta durante 3, 4 anos, desta tribuna, requerimento desta casa, ofício para o ministro da Educação, a elaboração do projeto, solicitado ao próprio campus que assim o fizesse. E, nesse sentido, em 2016, a senhora Presidente da República, a senhora Presidente Dilma Rousseff, a meu pedido, sancionou a lei criando a Universidade Federal da Paraíba. Estive com ela uma semana antes da sanção, quando recomendou o ministro Aloysio Mercadante que encaminhasse o projeto para a sua sanção, para encaminhar o projeto de lei ao Congresso. E aqui foi uma batalha também, porque havia uma resistência à burocracia depois do Ministério da Educação, já no governo do presidente Michel Temer. É uma luta renhida, sobretudo da Comissão de Fiscalização e Controle, em que enfrentávamos os próprios pareceres técnicos da comissão e a própria vontade do Ministério do Planejamento, que foi, na época, de uma insensibilidade até irresponsabilidade do caso. E nessa luta também, senhor presidente, nesse diapasão, conseguimos liberar 20 milhões para o campo da Universidade Federal da Paraíba, preparando exatamente para exercer as funções de Universidade Federal. Lastimei um pouco, porque a burocracia, segundo o chefe do campo de Paraíba, por culpa da reitoria em Teresina, definiu que a própria Faculdade de Medicina seja estabelecida dentro do campus. Um campo cheio de arvoredo, na bela avenida da Parnaíba. Essas árvores foram destruídas. Construísse um prédio de 2 andares. Isso é um absurdo. Gasto de energia, gasto disso, daquilo. Você poderia escolher um local fora do campus. A medicina é sempre a rainha das universidades. A antiga Academia Militar da Paraíba, por exemplo, podia ser a Faculdade de Medicina, um prédio majestoso que engrandecesse a cidade e não fizesse como agora, dentro do próprio campus,
destruindo árvores, prejudicando a própria bem-estar social, o próprio bem-estar dos alunos do campus. Mas tudo bem, está lá um prédio vertical, inauguramos para a inauguração do prédio, lastimando que a medicina, como todo lugar, é sempre um prédio à parte, um prédio sem verticalidade. Mas, senhor presidente, vem a luta, vem a sanção presidencial e a instalação da universidade. O Ministério do Planejamento, até o ano passado, sabotou rigorosamente a instalação definitiva da universidade, com pareceres, com interpretações jurídicas mais absurdas, dentro do juridiquês da burocracia emperrida deste país, que o ministro Paulo Guedes, em boa hora, com a reforma administrativa de Estado, pretende sacudi-la a fim de melhor modernizar as instituições brasileiras e melhor ajudar o desenvolvimento nacional, social, econômico e cultural do país. Parabéns, presidente. Chegou a tal assim de responsabilidade do planejamento que o recurso de natureza obrigatória, de acordo com a resolução do Congresso Nacional, de 9 milhões este ano para o campo da Universidade Federal da Paraíba, para a futura Universidade Federal da Paraíba, o planejamento desviou para outros recursos orçamentários, uma responsabilidade que mereceria até acionar o Tribunal de Contas da União, que eu deveria ter feito, para responsabilidades. Acredito que o secretário executivo de então tinha planejamento. Aqui eu fui ter ousadia de levar um livro do grande Reis Veloso, As Memórias do Desenvolvimento. Era o gênero da figura de Reis Veloso. E deve ter deixado aquele secretário executivo exatamente mal-humorado, porque a mediocridade geralmente não gosta, não é? Quando você exalta figuras iluminadas, como foi o grande Reis Veloso, o grande planejamento deste país, e no meu caso, nesse momento, aqui analisar os seus feitos, falecido, infelizmente, este ano, no primeiro trimestre deste ano, no Rio de Janeiro, onde ele desempenhou durante muitos anos um papel relevante no chamado Fórum Brasil. Finalmente, agora, o senhor presidente da República resolveu determinar a nomeação dos reitores das novas universidades, cerca de 5 ou 6 criadas em 2016, e finalmente ontem com a nomeação do reitor pro tempore, encarregado de elaborar o estatuto, etc., preparar o novo reitor definitivo. Mas eu espero que o estatuto não seja medíocre, não seja provinciano. Paraíba é a sede do grande delta do Paraíba, e que o estatuto preveja realmente uma universidade moderna, aberta, que ajude ao progresso da região, que resgate a história da região, que resgate o papel relevantíssimo do delta, do mundo inteiro, lutando até pelo seu transformado patrimônio da humanidade, e resgate a memória histórica da cidade, com o curso de história, tem que ter curso de enfermagem, reequacionar os cursos atuais, para ver até que ponto eles são úteis para a comunidade parnaibana, uma grande engenharia agronômica. Aqui, se tem senhores presidentes, apenas dizendo, quando comuniquei ao ex-prefeito da Paraíba, e essa frase eu nunca me esqueci, ao doutor José Hamilton Castelo Branco, que viu aquela cidade por 3 vezes, a criação da Universidade Federal do Delta Paraíba, ele diz, Pai Nadir, isso é mais importante do que o próprio Porto, de que a própria ZPE. A Paraíba não sabe o que vai ganhar com isso. E eu tenho certo agora, se tiver que o senhor reitor, que não tem muita experiência fora do Nordeste, que ele veja Paraíba o que ela representou no passado. Era a metrópole do Norte, a grande cidade do Norte, lutando para que a memória histórica, o programa do governo federal, seja efetivado. Outra luta minha, desde o tempo do prefeito José Hamilton, recuperando o antigo Porto das Barcas, com seus escritórios fantásticos que levavam as mercadorias ali para a Europa, para os Estados Unidos, resgatando, enfim, o passado glorioso da Paraíba, resgatando a sua própria cultura,
era que tem uma grande escola de ensino médio através do Colégio Nossa Senhora das Graças, como teve também o grande Colégio Diocesano da Paraíba, e que nesse momento também temos que pensar, senhor presidente, realmente um estatuto moderno, que proporcione que pessoas ilustres participem, professores de universidade de nível, participem do seu conselho universitário. Uma visão aberta. Essa universidade tem que ser o trem, a grande alavanca do progresso da Paraíba, do futuro da Paraíba. E somente uma reitoria aberta e que preserve a sua tradição histórica, sua memória histórica, a começar pela luta, que era uma ideia minha, que os recursos do corrente ano, do planejamento, indevidamente desviou para outras obras, que não o Piauí, e responsavelmente, se o secretário executivo, vou comunicar ao Tribunal de Contas da União, pelo menos para registrar esse fato danoso, como age a burocracia brasileira responsavelmente, é que a reitoria seja instalada no futuro, que eram os recursos orçamentários deste ano, na antiga, do prédio histórico da Casa Inglesa. Paraíba tem prédios históricos belíssimos, infelizmente alguns já destruídos. Mas a Casa Inglesa simboliza ainda o seu passado glorioso. Os ingleses lá chegaram no século XVIII, no século XIX, perdão, no auge da exportação da sede de Carnaúba, quando as embarcações de Parnaíba saíram singrando os mares do Atlântico Sul e do Atlântico Norte. Então, senhor presidente, eu tenho certeza que a Paraíba tem que, nesse momento, sentir-se orgulhosa. Eu me sinto muito orgulhoso, senhor presidente, de ter contribuído para esse grande papel relevante da educação. Eu fui professor universitário muitos anos na Universidade de Brasília. É uma luta que eu sempre pelejei aquele que era deputado. Às vezes falando do deserto, para uma burocracia insensível, educadores insensíveis, medíocres, mas esse momento é um momento importante. E não posso esquecer a expressão de Zé Abílio Castelo Branco. Esta decisão da criação da Universidade Federal do Paraíba é mais importante que qualquer outro acontecimento da história recente da Paraíba. Muito obrigado, senhor presidente.